turma? Eu vou escrever aqui só para fazer um teste, para ver se vocês vão ver direitinho, tá bom? Na ordem. Mais um teste. Vocês veem direitinho? Me respondam aí, por favor. Tá vindo direitinho, gente? Não tá ao contrário? Tá certinho? Pronto, ótimo. Então, vamos começar por aqui. Pronto, certinho. Prontinho, então vamos lá. Pronto, ótimo. Então, bom dia para vocês. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Então, eu vou iniciar hoje a aula com vocês. Tem um assunto novo, mas antes disso, porque teve alguns alunos que falou que ficou com algumas dúvidas, né, nessa primeira aula. E aí a gente vai discutir um pouquinho aqui, de uma forma mais didática, certo? Por isso que eu trouxe o quadro, até para facilitar a compreensão de vocês, tá bom? Só um minutinho. Pronto, então vamos lá. Ó, primeiro, nós vamos ver aqui o conceito de solução, certo? Para a gente tirar as duvidazinhas. Solução. Certo? Vamos lá entender o que é solução. Eu falei para vocês que é uma mistura que é homogênea. Eu trouxe como exemplo o soro fisiológico. Então, vamos entender o que é que acontece aqui. Então, eu tenho lá um frasquinho, certo? Não ligue pro meu desenho não, tá bom? De soro fisiológico, tá bom? 0,9%. Isso aqui é um frasco de soro, tá certo? É um frasco de soro fisiológico, tá bom? Então, o que é que tem nesse frasco aqui de soro? Pra gente entender direitinho o conceito de solução. O que é que eu tenho aqui nesse frasco? Vamos lá. Eu tenho o quê? Soro fisiológico 0,9%. Então, eu tenho aqui nesse frasco cloreto de sódio, certo? E eu tenho o que aqui? Água. Certo? Vocês precisam entender isso, que o soro fisiológico, eu tenho cloreto de sódio aqui dentro e água, certo? Então, vamos pensar no que eu falei para vocês. Cloreto de sódio, vamos pensar que eu tenho aqui cloreto de sódio pó, certo? São sais, certo? E a água é o quê? É o meu solvente, é o que vocês precisam entender. O cloreto de sódio, que está aqui, ó, esses sais diluídos na água, certo? Por isso que tem essa solução. Quando a gente vê um soro, a gente consegue diferenciar os sais, o pó, da água? Não, né? Então, o que é que a gente tem que entender? Que quando eu penso numa solução, eles se misturam, eu não consigo separar lá o que é pó, certo? O que é líquido, tá misturado, tá diluído. Por isso que a solução é uma mistura que é homogênea, certo? E aqui, quando a gente pensa nesse soro fisiológico, eu tenho NaCl, que é o cloreto de sódio, que tá lá o pozinho, diluído na água, que dá o quê? A minha solução, certo? Então, esse cloreto de sódio, o que é que eu entendo? Isso aqui é o meu soluto, certo? O que é soluto? Soluto é a porção sólida, é aquilo que vai ser dissolvido. É o que precisa ser dissolvido, certo? E quando eu penso na água, é o que? É o meu
solvente, certo? O que é o meu solvente? É aquilo que eu utilizo para dissolver o soluto, certo? O solvente é sempre o líquido, certo? É o que vai facilitar ali que eu diluo aquele soluto. E o soluto é o quê? É a minha porção sólida, tá bom? Então, a gente entende essa diferença por meio desse exemplo. No meu sorinho lá, que está todo diluído, eu tenho o quê? Eu tenho uma porção que é soluto, que é a porção sólida, tá lá os saizinhos. A gente não consegue identificar os sais aqui, porque ele está diluído no quê? Na água. Então, a solução, ela tem uma porção sólida, que é o soluto, certo? E tem uma porção líquida, que é o quê? É a minha água, certo? Então, agora que a gente viu a questão da solução, vamos ver o que é uma suspensão. Suspensão, certo? Então, diferentemente da solução que eu falei que é uma mistura homogênea, não é isso homogêneo porque está tudo diluído ali. Eu não consigo separar o que é sais, o que é NaCl, o cloreto de sódio do que é água. Está tudo diluído, misturado lá no sorinho fisiológico, certo? Quando a gente pensa em suspensão a gente tem que lembrar. Algo fica suspenso, certo? É uma substância ali que ela não se dilui de maneira adequada e a gente consegue diferenciar as partes, certo? A gente vê lá duas partes, por isso que é heterogênea, não é homogênea, porque a gente não vê diluído, tá certo? Então, vamos lá pensar aqui em uma determinada substância, tá certo? Então, eu tenho aqui uma determinada suspensão. Uma suspensão X, vou botar aqui. X. O que acontece com essa suspensão X? É um exemplo, tá? Quando eu tenho aqui um material, que é, por exemplo, um pó, certo? Tem um pozinho aqui, certo? Eu tenho um pozinho. E também eu tenho o quê? O diluente aqui também, uma parte líquida, certo? Então, o que acontece aqui? Essa determinada suspensão X, que eu trouxe aqui, esse exemplo para vocês, o que é que você entende? É uma substância aqui, no caso, um soluto que não consegue se misturar com esse solvente. Então, eu não consigo diluir ele de maneira adequada, porque é uma característica dessa determinada substância, certo? Então, quando eu submeto ele a um processo de centrifugação, que é aquela velocidade, certo? Ou máxima, no caso, ou também deixo essa substância em repouso, o que acontece? A gente consegue ver as partes, ó. Não tem uma parte aqui e outra parte aqui, por isso que é heterogênea. Essas substâncias aqui não estão se misturando, como a gente observa lá no sorinho fisiológico. No soro fisiológico, é uma solução porque está tudo diluído, eu não consigo dividir as partes. Quando eu penso em suspensão, algo fica suspenso. Então, se eu digo para vocês que esse pó, quando está ali, né, em repouso, a gente vê essa separação, essas fases, isso é heterogêneo, não é homogêneo, é hétero. Tem mais de uma parte, não é isso? Então, aqui, essa porção aqui que ficou mais submersa, eu posso chamar de quê? Como é o pó, é o quê? O meu soluto, certo? É o meu soluto, porque é a parte sólida. O soluto é aquilo que precisa ser dissolvido. E a parte líquida, que ficou mais submersa, suspensa no caso, é o meu solvente. Ok? Solvente é o quê? É a parte líquida, certo? É a parte líquida que vai proporcionar ali a diluição. Mas na suspensão não ocorre essa dissolução, essa diluição. Por quê? Porque as substâncias que compõem essa suspensão, elas não se misturam, certo? Eu posso até misturar, mas quando eu coloco lá em repouso, essas fases aparece essa separação. Por isso que é heterogênea, diferente da solução, que aqui está tudo diluído. Eu não divido em fases,
certo? Então, essa é a diferença entre solução e suspensão. Eu vejo aqui as camadas, algo fica suspenso, ok? Por isso que eu dei exemplo para vocês da camada, né? Que quando a gente pensa do óleo e da água, a gente vê lá que o óleo fica mais acima e a água fica mais submersa, não é isso? Não se misturam, tá certo? Então, sempre pensem como suspensão aquele determinado material que vai haver o que? Essas camadas, é heterogêneo. Então, eu tenho uma parte que é o soluto, certo? Que é a porção sólida, tá? E eu tenho, aqui no caso, representa o pó, certo? E o solvente, que é o líquido, é o que eu vou estar utilizando para fazer a dissolução, para dissolver, tá bom? Então, entendendo esses conceitos, a gente vai para a próxima etapa, que a gente discutiu na aula passada, tá bom? Vamos lá. Pronto. Então, o conceito para a gente ver aqui agora a gente viu o conceito de suspensão, de solução. Agora a gente vai ver o conceito de concentração. Tá bom? Que muita gente ficou com dúvida. Então, vamos entender o que é concentração, certo? Então, eu falei para vocês que a concentração é o quê? A relação entre a quantidade de soluto e solvente. Então, o que é concentração? É a quantidade de soluto mais solvente, certo? Falei para vocês isso. E o que é que eu reforço? Concentração é isso. Relação entre a quantidade de soluto e solvente. Soluto, eu já falei para vocês que é a porção sólida. Um exemplozinho lá tá o pó, não é isso? Que vai ser dissolvido. E que é o meu solvente? É a porção líquida. É o que vai dissolver, certo? Então, a concentração, quando eu trago o exemplo para vocês aqui, ó, do soro fisiológico, que a gente já sabe aqui que tem cloreto de sódio e que tem também água, não é isso? O cloreto de sódio é o meu soluto, a água é o meu solvente, não é isso? 0,9%. Pronto. A dúvida de vocês eram essas. O que representa isso aqui, ó, gente? O que representa isso quando a gente vê lá num determinado soro fisiológico ou num determinado soro glicosado? O que representa esse 0,9%? É a concentração que existe nesse soro fisiológico. E aí a gente vai ter que destrinchar o que representa essa concentração. A gente já viu aqui que a concentração, eu já falei para vocês que é a quantidade entre soluto e solvente nessa solução aqui, tá certo? Então vamos lá pensar. 0,9, não é? Por cento? Então vamos entender o que quer dizer isso. 0,9%. Isso é uma concentração, porque aqui eu posso destrinchar quanto tem de soluto e quanto tem de solvente. Só com esse dado aqui, só com essa informaçãozinha eu posso destrinchar o que tem aqui nesse soro fisiológico, tá certo? Então, o que a gente entende? Vamos lá. 0,9%. Quando vocês verem a porcentagem, vocês têm que lembrar do 100, certo? Sempre lembrar do 100, 100, 100, 100, certo? 0,9 quer dizer o quê? O grama, certo? Sempre. Sempre é isso. 0,9 o quê? 0,9, o que é que eu tenho aqui? Cloreto de sódio, eu não falei para vocês? Então, 0,9 gramas de quê? De NaCl, que é o cloreto de sódio. Ok, que é o quê? O meu soluto. Então, isso quer dizer o quê? 0,9 gramas de cloreto de sódio, que eu sei o que é o que eu tenho aqui. Mais o quê? O 100% quer
quer dizer o quê? O porcento, no caso, quer dizer que eu tenho 100. 100 o quê? 100 ml de água. Tá certo? 100 ml de água, tá bom? Então, vamos lá. Isso, Fran. Muito bem. Gente, vocês podem às vezes me ver olhando para outra direção, porque eu tô com o celular aqui acompanhando, que minha irmã tá me filmando aqui, tá certo? Então, 0,9%, tá certo? Quer dizer que eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio, que é o que eu tenho aqui nessa solução de soluto, mais 100%, quer dizer 100 ml de quanto? De água. Eu não falei para vocês que a concentração é a relação entre o quê? A quantidade de soluto e solvente? Isso aqui quer me dizer o quê? Isso quer me dizer que isso aqui é o meu soluto da solução. É a porção sólida, certo? Que é medida em que? Em grama, em miligrama, certo? Mas aqui a gente utiliza a grama. E essa parte aqui quer me dizer que é o quê? Que é o meu solvente, que é a minha porção líquida, certo? Então, essa é a relação. E isso o que quer me dizer? Que é a minha concentração, ok? Isso é a minha concentração. Relação entre soluto e solvente, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tirado essa dúvida com relação a isso, tá bom? E aí, eu vou trazer só mais um exemplo aqui para vocês fixar ainda mais, tá certo? Que é o quê? Vamos lá. Para mais um exemplozinho para facilitar para vocês. Aqui eu trago um soro glicosado. Agora o soro glicosado, que a gente também utiliza, né, no preparo e administração de medicamentos. 5%. Tá bom? Eu já falei para vocês que o quê? Eu tô repetindo, porque é por meio da repetição que vocês vão fixando. Concentração, relação entre quantidade de soluto e o meu solvente. Eu tenho aqui um soro glicosado 5%. A gente já aprendeu que o quê? Que esse númerozinho aqui representa a concentração dessa determinada solução. Não é isso? Isso é uma concentração. Isso aqui me dá uma informação, certo? Eu consigo destrinchar a informação que tem isso aqui. Então, aqui, o que quer dizer esse 5%? Eu já falei que aqui é o que? Soro glicosado. Então, o que aqui tem aqui? Eu tenho glicose e tenho água, não é isso? E aí, o que a gente descobre? Eu já falei que o 5 representa o quê? Os gramas que tem aqui de quê? De glicose, porque aqui é um soro glicosado. Então, 5 quer dizer que é 5 gramas, não é isso? A gente repete o número, coloca a grama de quê? De glicose. Mais, o que é que eu tenho mais aqui? Eu tenho o que? O porcento, que representa quanto? 100 ml de água, ok? Pronto, certinho. Então, eu sei que os 5 gramas de glicose é o quê? É o meu soluto, certo? E os 100 ml de água é o quê? É o meu solvente. Isso, Mai. Que 100% é 100 ml, isso mesmo. Então, aqui o que acontece? 5% quer me dizer que eu tenho 5 gramas de glicose, mais em 100 ml de água, certo? Então, aqui eu tenho uma concentração, porque concentração eu tenho soluto e eu tenho solvente, certo? Ambos. Isso compõe o quê? A minha concentração dessa determinada solução, certo? E aí, agora a gente vai para um novo assunto. Nós já descobrimos, tiramos as duvidazinhas aqui. Que é a parte de proporção. Proporção.
online, porque lá no grupo do seu WhatsApp não tem o CTS online, porque eles que têm acesso a essa questão de se já está liberado no portal do aluno, no YouTube, tá certo? Para vocês verem se tá certinho lá, tá liberado as aulas da disciplina, tá bom? Mas eu já disponibilizei para eles as videoaulas, viu? Mas é bom você confirmar direitinho com a parte do CTS online, que está responsável por isso, para esclarecer as dúvidas, viu? E aí agora a gente pensa em proporção, tá certo? O que é proporção? Proporção é uma relação que a gente vai... Porque eu trouxe como exemplo para vocês a questão de, por exemplo, é uma outra forma, a proporção da gente apresentar, expressar a concentração de um determinado medicamento, tá certo? Então, 1 para 10 mil, por exemplo. 1 para 10 mil. Aí eu vou colocar aqui medicamento X. Não estou nem especificando. Um determinado medicamento, ele tem essa concentração aqui. Porque é uma forma de expressar a concentração que tem aqui desse determinado medicamento X. Então, eu tenho 1 para 10 mil, é uma relação de proporção. Eu tenho 1 a cada 10 mil. O que é que isso quer me dizer, gente? Pensando na questão desse determinado medicamento, tá certo? Então, isso aqui me traz uma informação importante. Quando vocês verem essa relação aqui de proporção, 1 para 10 mil, quer me dizer o quê? O 1 quer dizer que eu tenho o quê? 1 grama, certo? Como lá que a gente viu na porcentagem, né? Que a gente começa colocando o número como grama. Eu sei que eu tenho 1 grama desse medicamento, certo? Em quantos ml? Aqui, 1 está para quanto? 10 mil ml, certo? É essa informação que eu peço que vocês tenham atenção. Sempre que vier uma proporção, tem essa relação também, certo? Entre soluto e solvente. Então, 1 grama quer dizer que é o quê? É o meu soluto, certo? É a minha porção sólida, certo? E o meu 10 mil ml é o quê? O meu solvente, certo? Então, aqui tem uma concentração. Certo? Aqui existe uma concentração. Isso mesmo, Fran. Certinho. Então, 1 grama está para quanto? 10 mil ml. É uma relação de proporção, gente, que existe ali naquele determinado medicamento. Certo? Então, a gente entende o quê? Que 1 grama está para quanto? 10 mil ml. Se eu colocasse aqui 2 gramas, estaria para quantos ml? É fácil isso, né? Se 1 grama está para 10 mil ml, 2 gramas está para quantos ml? 20 mil ml. Existe uma proporção, tá certo? Prontinho, entendemos proporção. Nós vamos agora conhecer... Gente, a questão de regrinha de 3 simples, eu acho que a maioria entendeu, tá certo? As dúvidas com relação à regrinha de 3 a gente vai discutir na própria quarta-feira, que vai facilitar ali no Zoom, tá certo? A discussão da resolução das atividades que eu passei, esclarecer as dúvidas e reforçar também, tá bom? Então, agora nós vamos para um assunto novo, que é o quê? É as unidades de medida. Certo? São unidades que têm um sistema, né, de classificação de unidades que a gente utiliza e é extremamente importante na aplicação, né, de cálculos de medicamento, cálculo de transformação de medicamentos, de diluição, certo? E a gente tem as unidades de medida de tempo, de volume e de peso, tá certo? Então agora a gente vai conhecer aqui a unidade de medida de peso, desculpa, de tempo,
Então, vamos lá. Oi, Mai, seja bem-vinda. Então, tempo. Vamos lá pensar no tempo, ok? Que unidade de medida de tempo a gente pode utilizar? A gente precisa entender que 1 minuto é quantos segundos? Ó, 1 minuto equivale a quantos segundos? 60 segundos, não é isso? Pronto. 1 minuto é igual a 60 segundos. Unidade de medida de tempo. A gente tem minutos, tem horas, segundos. Uma hora está para quantos minutos? 60 minutos. Ok? Então, 1 minuto é igual a 60 segundos, certo? Uma hora, eu tenho quantos minutos? Tenho 60 minutos, tá? Essa é a unidade de medida de tempo que a gente precisa ter atenção. Essa relação. O que equivale a quê? Tá certo? E aí, quando a gente pensa, né, na transformação, vamos lá. Quando transformação, certo? A gente precisa entender o quê? Que nessa unidade de medida de tempo que tem aqui, em alguns momentos a gente vai precisar fazer transformação de hora para minuto, de minuto para hora. E aí eu vou dar aqui para vocês algumas dicas, tá certo? Como a gente realiza essa transformação, tá bom? Então, de hora, vamos lá, de hora, certo? Eu quero transformar hora para minuto, tá? E eu vou colocar já aqui minuto para hora. Vamos lá. De hora para minuto. Então, vamos lá. Quando eu quiser transformar hora para minuto, então lá a questão me deu horas. E eu quero transformar para minuto, eu faço o quê? Multiplico por 60. Certo? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Quero transformar hora para minuto, vou multiplicar o número por 60. Se eu quero transformar minuto para hora, eu faço o inverso. Eu faço o quê? Divido por 60. Certo? Então, é uma dica, vocês precisam ter atenção com relação a isso, tá bom? Então, de hora para minuto, eu multiplico por 60. De minuto para hora, eu divido por 60, certo? Então, aqui é como a gente faz essa transformaçãozinha, tá bom? E agora, nós vamos conhecer aqui. Vou botar um exemplozinho só pra gente treinar aqui rapidinho. Deixa eu ver. Pronto. Então, vamos lá. Se eu boto aqui, por exemplo, eu quero 0,5 horas, tá bom? Em o quê? Eu quero que você me diga isso aqui em minutos. Como é que a gente faz? Eu já falei para vocês que 0,5 horas de hora para minuto, o que é que eu faço? Eu multiplico por 60, tá certo? Então, se eu estou multiplicando por 60, vamos lá fazer a conta. É um exemplozinho básico para a gente entender. De hora para minuto, então 0,5 eu multiplico por 60. Então, vamos lá. Por 60. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Vai 3, né? 6 vezes nada, nada. Com 3, 3. Ó. Vamos somar. 0, 0, 3. A gente sabe que aqui na vírgula, tem uma vírgula, a gente corta. Então, o que é que a gente entende? Eu sei que 0,5 horas equivale a quantos minutos? 30
minutos, certo? Então, a gente entende, foi o que a gente descobriu aqui agora, aplicando essa dicasinha aqui de transformação. Hora para minuto, eu multiplico por 60. Minuto para hora, eu faço o quê? Divido por 60, tá bom? E aí, quando a gente já viu as unidades de medida de tempo, nós vamos conhecer outra unidade de medida, tá bom? Só apagar aqui. Pronto. Que é a unidade de medida de volume. Volume. Tá bom? Então, vamos lá. O que é que eu quero dizer com vocês? Volume, a gente precisa entender que a relação que 1 litro, né, volume, é igual a quantos mililitros? 1000 mililitros. Ok? Lembra lá do suco que vocês fazem 1 litro? Ali, cabe o quanto naquela vasilhinha? 1000 ml, certo? Então, eu sei que 1 litro equivale a 1000 mililitros, tá bom? Eu já falei para vocês na aula passada que o quê? Que uma gota é unidade de medida de volume também. Vocês precisam ter ciência sobre isso. Uma gota é igual a quantas microgotas? 3 microgotas, certo? Então, uma gota equivale a 3 microgotas, tá bom? E aí eu falei para vocês também que 1 ml, vocês precisam ter em mente isso, equivale a quantas gotas? Eu falei 20 gotas, não foi? E aí a gente sabe dessa relaçãozinha aqui, uma gota é 3 microgotas. Se eu sei que 1 ml é igual a 20 gotas e eu sei que uma gota é 3 microgotas, eu multiplico isso aqui por 3, que vai dar quanto? 60 microgotas. Tá? Então, essa relação aqui vocês precisam ter em mente. 1 litro equivale a 1000 ml, 1000 mililitros, tá bom? Uma gota equivale a 3 microgotas. E em 1 ml eu tenho quanto? 20 gotas. E em 1 ml eu tenho quantas microgotas? 60 microgotas. Você viu aqui essa relação? Uma gota, 3 microgotas. Eu multiplico aqui por 3. Eu obtenho as 60 microgotas. Certo, Mai? Vai ficar salvo no IGVT, tá bom? A aula. Então, essa relação aqui de volume, vocês precisam ter noção dessa relação, até mesmo para facilitar o processo durante o cálculo, quando você precisar fazer uma transformação, tá certo? E aí, agora a gente vai fazer as transformações, tá bom? Então, quando eu quiser transformar, deixa eu colocar aqui, de litro, certo? De litro para mililitro, mililitro, vou colocar já aqui, mililitro, mililitro para litro, ok? Isso, gota para microgota e microgota, o inverso, né? Microgota para gota, tá? Então, vocês precisam ter atenção durante esse processo aqui de transformação dessas unidades de medida de volume, tá certo? Então, quando vocês forem fazer de litro para mililitro, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar por 1000, certo? Deixa eu botar aqui. Foi.
por 1000. Tá? Se eu quero transformar de litro para mililitro, eu multiplico por 1000. Se eu quero transformar de mililitro para litro, eu faço o inverso. Eu divido por 1000. Ok? Certinho? Então, quando eu for fazer aqui a transformação de gota para microgota, tá certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por quanto? Por 3. De gota para microgota, a gente observa até por isso aqui. Uma gota está relacionada a 3 microgotas. Aqui, quando eu tinha gota e quis transformar para micro, eu multipliquei por 3 e adquiri as 60 microgotas. Então, toda vez que você for transformar gota para microgotas, eu multiplico por 3. Se eu quero transformar microgota para gota, eu divido por 3. O inverso, ok? Então, vocês têm que fixar essas regrinhas que vão facilitar o processo de transformação de unidades. Tá bom? Até mesmo vocês podem utilizar regrinhas de 3 para fazer essa transformação. Mas muitas das vezes, quando você utiliza essa multiplicação, sabe certinho, né? Fazer o cálculo, utilizar a regrinha correta, vocês nem muitas das vezes precisam utilizar a regrinha de 3, certo? Você já faz o cálculo direto. Então é importante que vocês fixem essas informações, tá bom? Então, nós aprendemos aqui, né, sobre a transformação de unidade de volume e vamos finalizar agora com a transformação de unidade de peso, unidade de medida de peso, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Prontinho. E agora nós vamos ver aqui a unidade de medida de peso. Então, vimos unidade de medida de tempo, vimos unidade de medida de volume e agora nós vamos ver a unidade de medida de peso, tá certo? Vamos lá. Então, peso. Nós temos as unidades grama, tá certo? Você precisa entender que 1 grama, certo? É igual a quantos miligramas? 1000 miligramas. Tá? Miligramas. Tá certo? Então, vocês têm que entender. 1 grama equivale a 1000 miligramas. Tá certo? E, além disso, vocês precisam também ter a noção que 1 miligrama equivale a quantos microgramas? 1000 microgramas. Microgramas. Ok? Geralmente, para a transformação no cálculo de medicamentos, nós utilizamos essa relação aqui, tá? 1 grama é igual a quantos miligramas? 1000 miligramas, certo? Se 1 grama é 1000 miligramas, 0,5 gramas, a metade, 0,5 gramas é quantos miligramas? 500 miligramas, não é isso? Então, existe essa relação. 1 miligrama é igual a 1000 microgramas. Então, quando a gente quer fazer a transformação de unidades, certo? Eu vou colocar aqui, a que geralmente a gente utiliza para fazer a transformação de cálculo de medicamento, que é aqui, ó. Então, para a gente transformar, aqui vai 1 grama, de grama para miligrama, tá? E de miligrama para grama, certo? Pronto. Então, o que é que a gente faz para transformar? De grama para miligrama, o que é que eu faço? Da mesma forma que eu fiz com a unidade de medida de volume, lá para transformar o quê? Litro para mililitro, né? Do maior para o menor.
eu multiplico por 1000, certo? Então, de grama para miligrama, eu multiplico por 1000. Quando eu quero fazer o inverso de miligrama do menor para o maior, eu divido por 1000. Então, são essas as dicasinhas que vão facilitar vocês no processo de transformação de unidades. Na atividade 2, que vai ser disponibilizada para vocês, vocês vão exercitar praticando isso, tá certo? E aí, só para a gente exemplificar aqui, tá bom? Um exemplozinho, né, de transformação de unidade de medida de peso. Vamos lá. Tá. Se eu pedir, por exemplo, eu quero que você transforme 5 gramas enquanto em miligrama, tá? Eu já dei a dicasinha para vocês que para vocês transformarem de grama para miligrama, você faz o quê? Multiplica por 1000, não é isso? Então, 1000 vezes 5, não é isso? 5 vezes nada, nada, 5 vezes nada, nada, 5 vezes nada, nada, 5 vezes 1, 5. Então, a gente descobre que 5 gramas equivale a quantos miligramas? 5.000 miligramas. Ok, certo? Então, aqui a gente aplicando a regrinha, tá? De grama para miligrama, eu multiplico por 1000, certo? Então, eu pego esses 5, multiplico por 1000 e descubro quanto 5 gramas equivale em miligramas. O inverso, eu vou fazer o quê? Dividir por 1000, certo? Então, a nossa aula hoje foi revisando alguns aspectos do que a gente trabalhou na aula passada, certo? Que estavam com dúvida, espero que tenha esclarecido. E também, hoje nós aprendemos um pouco sobre a transformação, as unidades de medidas, né? De volume, de peso e de tempo. E também como fazer a transformação entre essas unidades, tá bom? Então, eu encerro por aqui a aula. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta? E na quarta-feira a gente se encontra para a resolução ali daquela questãozinha. Então, na quarta-feira a gente se encontra, vamos resolver, né, questões, tirar as dúvidas, tá certo? E a gente se encontra lá no Zoom, tá certo? Espero que todos participem. Tá lá já programado o horáriozinho, o mesmo horário da aula. Baixe um aplicativo, tá bom? Baixe o aplicativo no celular de vocês. E aí, no momento do horário da aula, vocês clicam no link que vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Que é o CTS Online que disponibiliza, tá bom? Então, deixa eu ver aqui os comentários. Pronto, eu vou salvar sim. Vai estar salvo no IGVT esse vídeo, tá bom? Vai ter prova, sim. Quem é que tá perguntando? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Fran, vai ter prova. Pera aí, deixa eu olhar aqui no cronograma que eu falo pra vocês. Matemática. Avaliação, né? Que a gente nem chama de prova. Avaliação online. Vocês vão fazer entre o período, né? Vocês vão ter um período para fazer essa avaliação online. Que vai ser de 14/10 a 18/10, tá certo? Porque vocês vão fazer essa avaliação online, mas posteriormente, quando liberar, né? Porque a gente está com decreto, não está podendo ter as aulas presenciais, vocês também vão fazer uma avaliação teórica, tá certo? Que vai ser presencial, tá bom? Então tem essa avaliação online que vocês vão fazer no período de 14/10 a 18/10 e também vai ter avaliação teórica quando normalizar tudo, voltar às aulas presenciais. Mas eu reforço para vocês que, eu acho que teve até uma aluna que falou, se eu não me engano foi Fran. Então, esclarecendo a dúvida de vocês, as atividades que são passadas para vocês resolverem, elas valem pontos, certo? Elas são pontuadas. Então, é um pacote dessas atividades, certo? Então, existe 6 atividades que vocês vão fazer online, que vai ser disponibilizado pelo CTS Online. Vocês precisam fazer, resolver, enviar, né? A resposta, tanto por meio do WhatsApp, ou no caso do CTS Online, né? Ou no portal do aluno, ou enviando
pelo e-mail do CTS, tá bom? Porque no final a gente contabiliza as atividades que vocês resolveram, que vai todas essas atividades, no total valerão 10 pontos, tá bom? Só esclarecendo. E a avaliação online também vai valer 10 pontos. E a avaliação teórica presencial também vai valer 10 pontos. E aí a gente fecha, né, esses 30 pontos e aí divide, né, no caso, por 3 e vai obter a média final de vocês na disciplina, tá bom? Assim, qualquer dúvida podem falar comigo, tá bom? Eu estou disponível, tá certo? Espero que tenham entendido e até a quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um beijo.